Toda a questão até aqui foi a seguinte, que nós podemos chegar à seguinte conclusão, que se um sujeito S sabe que P, então isso implica, ou uma das condições necessárias é que ele tenha crença, outra condição necessária é que P seja verdadeiro e outra condição necessária é que P seja, que a crença de S em P seja uma crença justificada. Quer dizer, essas três condições desse lado aqui, tá, são condições necessárias para o conhecimento, para que S saiba que P, S conheça que P. Mas a gente pode fazer a pergunta contrária. Podemos fazer o seguinte: se ele crê que P, se P é verdadeira e a crença for justificada, isso implica que ele sabe que P? Né? Ou seja, se sabe que P, então essas três cláusulas se dão. Vamos fazer a pergunta contrária: se essas três cláusulas se dão, será que ele sabe que P? Classicamente, a concepção clássica é aquela que afirma que sim. Né? Quer dizer, que as três condições não apenas são condições necessárias, mas, como nós dizemos, são condições suficientes. Se essas três condições se dão, então qualifica como conhecimento. Essa foi mais ou menos a ideologia explícita ou implícita na epistemologia ocidental, até que, em 1963, né, Edmund Gettier, um filósofo que até então ninguém conhecia muito, né, lá dos Estados Unidos, ele trabalhava em Detroit, numa universidade muito pequenininha, né. Eu ouvi a história de um colega dele, né? Ele precisava fazer uma promoção na carreira, pediu uma promoção, só que ele nunca tinha escrito nem publicado nada, e os colegas falaram: olha, você tem que publicar alguma coisa, senão não vai ter promoção. Aí ele foi lá no escritório dele e falou: vou escrever qualquer coisa aí. Escreveu um paper de 2,5 páginas, que é chamado É o conhecimento crença verdadeira justificada? Interrogação, né? Paper de 2,5 páginas, onde ele produz alguns contra-exemplos completamente simples, totalmente simples, muito fáceis de entender, vocês vão ver, a essa concepção. Quer dizer, ele vai produzir exemplos de crenças, de situações em que o sujeito tem crença, essa crença é verdadeira e é justificada. É uma crença verdadeira e justificada e, no entanto, a gente vai ter resistências a achar que isso é um caso de conhecimento. Tá? Deixa eu fazer uma observação, não sei se eu falei isso já nos vídeos anteriores, mas uma observação sobre a filosofia é a seguinte, que quando a gente está trabalhando com uma tese filosófica, por exemplo, as ações humanas são ações livres, tá? Quer dizer, um ser humano, ele delibera, ele tem a liberdade de tomar aquela ação. Né? Uma tese filosófica, ela pretende ser absolutamente geral, ela pretende cobrir todos os casos dos quais ela está falando. Tá? Então, se é uma tese sobre as ações humanas, eu quero falar de todas as ações. Ou se for a tese contrária, as ações humanas não são livres, mas elas são sempre determinadas pelas leis naturais. Quer dizer, eu não sou livre para estar falando o que eu estou dizendo aqui para você, eu estou, na verdade, sendo impulsionado, eu sou um complexo de uma espécie de máquina biológica e estou sendo impulsionado por leis naturais, da bioquímica, da sei lá do que, a estar falando isso aqui. Eu não estou decidindo falar livremente, é a tese contrária. Né? Mas todas essas teses todas, elas têm a seguinte forma: todo fenômeno de tal e tal tipo, né, tem tal e tal estrutura. É uma tese, as teses filosóficas, em geral, são teses absolutamente gerais. Tá? Gerais nesse sentido, que elas varrem tudo. Agora, para você destruir uma tese geral, quer dizer, para que a tese geral seja verdadeira, então ela tem que ser verdadeira de todos os casos particulares. Tá? E para você mostrar que uma tese geral é falsa, basta você apresentar um contra-exemplo daquela tese geral. Tá certo? Então, por exemplo, suponha que eu tenho a tese de que todas as ações humanas são determinadas por um mecanismo, né? Um mecanismo físico, natural, biológico, né? Aí, se alguém quiser refutar essa minha tese, se alguém quiser mostrar que eu estou errado, basta ele apresentar uma única ação humana que não é determinada pelos mecanismos naturais. Uma única ação humana cuja única explicação seria haver uma liberdade aqui, tem algo aqui que está livre tomando essa decisão. No caso de Descartes, por exemplo, né? Vamos voltar a aplicar isso para Descartes. A pergunta que ele levanta no final da primeira meditação é: será que todas as crenças estão erradas? Né? É uma tese que ele quer refutar, evidentemente. Né? Todas as crenças estão erradas.
Na segunda meditação, ele aparece com um contra-exemplo, pronto, refutou aquela tese. Né? Refutou aquilo que poderia ser chamado do ceticismo absoluto. Né? Para refutar o ceticismo absoluto, basta você mostrar uma crença que não pode estar errada. Né? Foi o que ele fez com o argumento do Costa. Né? O que está acontecendo aqui no caso de Gettier, no ensaio de Gettier, é uma coisa muito parecida. Quer dizer, a tese que estava implícita na epistemologia clássica era uma tese muito forte, muito geral, que todo e qualquer conhecimento, tá? Quer dizer, todo e qualquer conhecimento consiste em ter crenças verdadeiras e justificadas. Então, é uma condição necessária, mas também suficiente. Né? Se você tem esses 3 itens aqui, isso é suficiente para caracterizar o conhecimento. Né? Então, a formulação na clássica é no modo sei somente C. Né? No modo sei somente C. S sabe que P, sei somente C, quer dizer, flechinha nos dois lados, nos dois sentidos. S crê que P é verdadeira e P é justificada. Tá? E o que ele vai fazer nesse ensaio, muito curto e muito claro, e muito convincente também, é mostrar casos em que você tem essas condições sendo satisfeitas e, no entanto, elas não são suficientes para caracterizar conhecimento. Né? Então, a conclusão que a gente vai ter que chegar depois do ensaio de Gettier é que ter crença verdadeira e justificada é uma condição necessária para o conhecimento, mas não é suficiente para o conhecimento. Né? Isso é grave. Né? Isso é grave porque a gente gostaria que nossas crenças verdadeiras e justificadas fossem conhecimento. Afinal de contas, o cientista espera que o que ele está produzindo é conhecimento. Né? Deixando de lado o fato de que o cientista não está operando com o padrão cartesiano de certeza, mas todo cientista gostaria de poder dizer que as crenças verdadeiras justificadas que eles têm são conhecimento. Quer dizer, não está o astrônomo que acha que, depois de fazer infinitas medições, acha que a Terra é esférica, ele gostaria de dizer que isso é conhecimento por oposição ao terraplanista. Né? E se uma das consequências desesperadoras que saem do ensaio do Gettier é que não basta, né, para o astrônomo dizer que é uma crença verdadeira e que ele tem muita justificação, tá? Porque mesmo tendo muita justificação, pode não ser conhecimento ainda. Tá? O ensaio do Gettier, então, ele apresenta alguns contra-exemplos, situações nas quais nós temos crenças verdadeiras e justificadas e, mesmo assim, não dá para chamar de conhecimento, coisas muito intuitivas. Né? Ele apresenta 2 situações e com um certo grau de refinamento ali, que é típico dos norte-americanos. A gente não precisa seguir aqueles detalhes todos, aqueles detalhes são típicos dos norte-americanos dos anos 60 ainda. Né? Então, mas uma vez que vocês entenderem a estrutura do argumento, vocês vão ver que ele é muito simples e muito fácil de reproduzir e de fazer. Você pode fazer os seus próprios casos de Gettier em casa, tá certo? A primeira situação que ele apresenta, a historinha que ele conta, suponha que um sujeito, o John, trabalha no escritório e ele fica sabendo que tem alguém naquele escritório que vai ser promovido, né? Quer dizer, ele sabe que alguém vai ser promovido, né? E ele escutou do chefe dele que quem vai ser promovido é o Paul. Não sei se esses são os nomes que o Gettier usa, mas ele escutou do chefe dele que quem vai ser promovido é o Paul. E além disso, ele contou as moedas, olha só, contou as moedas que estão no bolso do Paul e viu que tem 10 moedas no bolso do Paul. Né? Então ele formula a seguinte crença, né? O indivíduo que vai ser promovido tem 10 moedas no bolso. Tá? Ele formula a seguinte crença, que é uma crença justificada. Né? Por que é justificada? Bom, porque ele foi lá e contou as moedas no bolso do Paul. E além disso, o chefe dele disse que quem vai ser promovido é o Paul. Que outra justificativa pode haver, né, para você crer que é o Paul que vai ser promovido e o Paul tem 20 moedas no bolso? Baseado nessa crença de que o Paul vai ser promovido, ele tem 20 moedas no bolso, 10, 20, acho que eu comecei com 10, subiu para 20, seja lá, ele sabe que o Paul tem 20 moedas no bolso, tá?
Ele formula a crença de que existe alguém no escritório que vai ser promovido e esse alguém tem 20 moedas no bolso. Ele formula essa crença agora. A crença tem a forma existencial. Alguém vai ser promovido no meu escritório e esse alguém tem 20 moedas no bolso. Tá? Ocorre que, na realidade, o chefe se enganou quando falou isso para ele e quem vai ser promovido é ele mesmo, é ele, John, que vai ser promovido, não é o Paul. Tá? E sem que ele saiba, ele não contou as moedas no bolso dele. Por uma incrível coincidência, ele tem 10 moedas no bolso hoje. 20, perdão. Eu fico mudando, mas vocês fixem no 10 ou no 20 e acompanhem a história com esse número. Tá? Ele tem 20 moedas no bolso hoje. Então, ele chegou à crença de que alguém vai ser promovido hoje e esse alguém tem 20 moedas no bolso, que é uma crença que, afinal de contas, é o quê? É verdadeira. A crença é verdadeira. Só que ele estava pensando no Paul. E a crença que ele tinha a respeito do Paul é uma crença falsa. Tá certo? O que está acontecendo aqui? Ele crê uma certa proposição que é falsa. Embora seja o quê? Essa crença seja justificada. Essa primeira crença é justificada. E a partir dessa primeira crença falsa, ele infere, logicamente, uma crença verdadeira, tá? Que também é justificada, porque se você tem justificativa para uma crença e você deriva por meio de uma inferência puramente lógica uma outra crença, então essa segunda crença está automaticamente justificada. A lógica, digamos assim, é uma garantia de que a outra crença está justificada. Se você infere uma proposição a partir de uma primeira e tem justificativa para essa daqui tem justificativa também. A lógica garante a preservação da justificativa. Então, ele tem uma primeira crença, que é uma crença justificada, só que é falsa, tá certo? E a partir dessa crença justificada falsa, ele infere uma crença também justificada, que é verdadeira. Né? Pergunta do Gettier, mas ele sabe, nós podemos dizer que ele sabe que existe alguém no escritório que vai ser promovido e que tem 10 moedas no bolso? Parece estranho. Por quê? Porque ele chegou a o que está pegando aqui é que essa crença que é justificada e é verdadeira, ele chegou a essa crença por um caminho que parece um caminho errado, parece que não é um caminho que te dá conhecimento, tá certo? Outro exemplo talvez mais intuitivo que ocorre no livro do Bonjour é o seguinte: suponha que alguém está dirigindo o carro através do campo, né? Você está numa viagem, né? Tem um campo e você tem várias coisas que parecem ovelhas pastando, né? Então você formula a seguinte crença: tem ovelhas pastando nesse campo, né? Só que aquilo que você está achando que são ovelhas não são ovelhas, na verdade, né? São, sei lá, flocos de algodão, são, digamos assim, bolas enormes de algodão que por alguma razão o dono da fazenda deixou ali. E atrás de um morro, quer dizer, num vale que você não está vendo, não está podendo ver naquele momento, tem ovelhas pastando, só que você não está vendo aquelas ovelhas. Então, o que está acontecendo? A crença que você formulou de que tem ovelhas pastando naquele campo, naquele prado, é uma crença verdadeira, tá certo? Ela é justificada. Por que ela é justificada? Porque eu estou vendo coisas que eu acho que são ovelhas. Tá? Então, é uma crença verdadeira, é uma crença justificada. Só que na verdade, a verdade de que há ovelhas pastando naquele campo é uma verdade a qual eu estou chegando por pura sorte. Eu estou chegando pelo caminho errado, né? Eu estou chegando baseado numa coisa equivocada, numa coisa falsa. Eu estou inferindo uma coisa verdadeira. Eu não estou vendo ovelhas, porque as ovelhas de verdade, as ovelhas de fato, estão atrás de um morro, de uma montanha que eu não estou conseguindo ver, né? O que eu estou vendo são coisas que não são ovelhas. Mas aquilo me leva, a minha crença de que são ovelhas é uma crença que está justificada em princípio, né? Porque eu estou vendo coisas que parecem ser ovelhas, né? Esse é o primeiro tipo de exemplo que ele dá. E o que está acontecendo nesse tipo de exemplo, eu tentei esquematizar aqui para vocês, né, em símbolos. Não se assustem, porque isso aqui não é curso de lógica, né, mas é como se vocês...
quando vocês tiverem um mínimo de familiaridade com símbolos lógicos, isso aqui vai ajudar vocês a fixar a estrutura do argumento, né?